Hebreus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Os 4 primeiros versículos desta carta aos Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Muito bem, vamos à carta aos Hebreus. Esta carta tem um propósito muito específico, e apesar de ser tão amplo, ele é o propósito geral de toda a carta. O propósito é, basicamente, mostrar a superioridade de Cristo. Essas bíblias que vêm com algum comentário introdutório do livro, todas elas vão falar sobre isso, e algumas falam até exaustivamente sobre este propósito. Se você tem uma Bíblia como a Bíblia de Genebra, por exemplo, você vai encontrar estas informações bem presentes lá nesta introdução. O assunto principal então é esse, é exaltar a pessoa de Cristo, é mostrar a superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre os profetas, sobre os sacerdotes, a superioridade de Cristo em todos os âmbitos. Este assunto geral vai ter muitas aplicações, que são não outros temas da carta, mas são subtemas que estão encaixados dentro deste assunto. Eu gostaria de citar alguns para vocês. A carta vai tratar sobre a incredulidade do coração, vai tratar sobre essa dificuldade que muitas pessoas têm de crer, de confiar no Senhor inteiramente. A carta vai falar sobre o perigo desta incredulidade, vai falar sobre o perigo de você se desesperar e desconfiar de Deus. A carta vai tratar sobre o risco da apostasia, que é quando você realmente abandona a fé, por medo, por dúvida, ou talvez simplesmente por deixar de crer, por incredulidade. A carta fala sobre a necessidade de confiarmos em Deus nos tempos difíceis. Esse é um dos temas que vai ser amplamente abordado, e o motivo é exatamente o contexto em que a carta foi escrita. A carta fala sobre a necessidade de viver uma vida santa, para a confirmação desta salvação que recebemos graciosamente de Deus. Não é viver de forma santa para ganhar a salvação, mas é viver de forma santa para confirmar aquilo que você já tem. Como é que eu sei que realmente eu sou parte deste povo escolhido de Deus? Exatamente pela maneira como eu me comporto. Então, uma dedicação intensa em viver uma vida de santidade, uma vida que busca acertar, dependendo da graça, da misericórdia do Senhor, da ação do Espírito Santo nos movendo em direção àquilo que agrada a Deus. E isso deve ser sempre uma busca na vida do cristão, e a carta vai falar sobre a importância dessa vida santa, marcada por aquilo que faz realmente a diferença entre cristãos e não cristãos. Um dos assuntos também da carta aos Hebreus, dentro desse tema maior que é a superioridade de Cristo, é falar sobre a mediação de Cristo e sua intercessão por nós diante de Deus. Vai mostrar Cristo cumprindo este papel de sumo sacerdote, este papel de intercessor diante do trono do Senhor. A carta fala e enfatiza constantemente a realidade da nossa esperança, de que realmente a nossa pátria final não é aqui. Semana passada especialmente eu falei um pouco sobre o capítulo 11 da carta aos Hebreus, que exatamente trata disso, sobre a esperança que o cristão deve ter a respeito das promessas de Deus. E isso deve ser a grande força motora no coração de um cristão, a realidade da sua esperança. E esses temas todos são
temas que eram atuais nos dias da carta, nos dias em que ela foi escrita, no primeiro século, e continuam sendo temas atuais ainda hoje. Esta carta é uma carta de exortação àquela igreja, porque ela estava abandonando o culto a Cristo Jesus, a vida cristã, como eles aprenderam dos apóstolos, para voltar a algo que era inferior, que era aquilo que eles vivenciavam antes, o judaísmo. E aí então nós já começamos a perceber o foco desta carta de forma histórica. O foco histórico é mostrar a superioridade de Cristo para cristãos que são chamados aqui de hebreus, de uma forma muito proposital, porque tratavam-se de cristãos convertidos do judaísmo. Então eles eram judeus convertidos ao cristianismo, e para diferenciá-los dos judeus judaizantes, o autor se refere a estes irmãos como hebreus. E esses hebreus estavam sendo tensionados pelas circunstâncias, pelos próprios judeus que continuavam no judaísmo, a voltar às práticas antigas e abandonar aquela fé cristã. Os seus leitores então são esses judeus convertidos. E há um fato interessante sobre isso, porque os judeus, eles estavam espalhados dentro do Império Romano por todos os lados, na região da Palestina e também por toda a Ásia Menor, hoje região conhecida como Turquia, e nos extremos do Império Romano, como por exemplo na própria Europa. Havia judeus por toda parte. Por quê? Porque os judeus sempre foram e continuam sendo excepcionais comerciantes, administradores. E então eles saíam lá de Judá, lá de Israel, e eles viajavam, estabeleciam rotas comerciais, estabeleciam comércio nessas regiões mais remotas do mundo conhecido daquela época. E os apóstolos e os primeiros discípulos de Jesus, eles se aproveitaram disso na proclamação do Evangelho. O Evangelho, ele foi desde o princípio proclamado primeiramente ao judeu e depois ao gentio. E os apóstolos, os discípulos de Jesus, seguiram a mesma mecânica da evangelização, na evangelização. Quando eles chegavam numa região diferente, uma região que não era o seu meio, fora de Jerusalém, quem eles procuravam primeiramente para evangelizar? Eles procuravam judeus. Por que procuravam judeus? Primeiramente porque os primeiros discípulos eram judeus. Eram judeus cristãos, e eles procuravam outros judeus. Havia um contato natural por serem patrícios. E então eles ofereciam, eles apresentavam o Evangelho do Senhor Jesus, primeiramente a esses judeus. E como eles estavam espalhados, e então isso favoreceu muito o crescimento do Evangelho já no primeiro século. Além disso, de Jerusalém, especialmente os judeus cristãos, também foram expulsos depois do ano 60, quando Jerusalém foi queimada. E então muitas comunidades de judeus cristãos se formaram em toda a Ásia Menor, em toda a Palestina. E é especialmente a esse público que esta carta é dirigida. Quando os judeus eram evangelizados, você deveria esperar possivelmente duas respostas. Ou eles eram convertidos ao Evangelho, ou eles, quando ouviam o Evangelho e tomavam conhecimento desta evangelização, e inclusive da conversão de patrícios judeus ao Evangelho, ao cristianismo, eles se tornavam perseguidores de cristãos. E então estes novos crentes judeus sempre passavam por muitas dificuldades logo no início da sua conversão. Muitos deles eram expulsos de suas sinagogas. Alguns deles eram expulsos até da própria cidade. Alguns deles tinham seus negócios tomados, eles perdiam seu emprego, perdiam seu trabalho, perdiam seu comércio. E além disso eram perseguidos ferrenhamente por seus patrícios judeus. Além de serem perseguidos, eram constantemente advertidos e na tentativa de serem persuadidos a voltar atrás, a abandonar aquela fé cristã que no primeiro século foi considerada como uma heresia contrária ao judaísmo. Os judeus perdiam emprego, eles eram expulsos, e essas coisas ruins todas que aconteciam com eles traziam aos seus corações um desânimo. Nós temos a tendência de achar que aquela era da perseguição da igreja foi sempre.
mas nem todo mundo tem aptidão e tem disposição para ser herói. A Bíblia não relata, e nós temos poucos relatos sobre isso, especialmente na história, mas do mesmo jeito que existiam os mártires no primeiro século, existiam também muitos que apostataram da fé. A própria presença deste alerta aqui nesta carta aos Hebreus demonstra que isso estava acontecendo, que muitos cristãos judeus estavam apostatando da fé em Cristo Jesus e voltando ao judaísmo. Eles ficavam desanimados, desorientados, cansados e alguns deles exaustos por causa da perseguição que lhes era imprimida. A esta comunidade, esta carta foi escrita. A estes cristãos que estavam prestes a abandonar o cristianismo e voltar ao judaísmo. O autor da carta aos Hebreus, ele dá um nome a esta mensagem. Se vocês observarem lá no capítulo 13, versículo 22, o autor da carta, ele diz que esta é uma palavra de exortação. Esta é uma palavra de persuasão. A palavra exortação, essa palavra que é traduzida por exortação no Novo Testamento, ela tem como um significado mais preciso, é uma palavra numa tentativa de persuadir alguém, de convencer alguém a respeito de uma questão importante. E então o autor da carta aos Hebreus, ele diz: olha, o que eu estou enviando para vocês é uma palavra de exortação, para convencê-los, para persuadi-los de alguma coisa importante. E então é isso que nós vamos precisamente estudar durante estes meses que nós vamos observar o conteúdo da carta aos Hebreus. Como é que o autor da carta aos Hebreus faz isso? Bom, ele vai mostrar, ele vai argumentar com eles a respeito da superioridade de Cristo. Um pouquinho antes ainda de observarmos isso, é preciso falar uma nota especial sobre a questão da autoria. Quem escreveu a carta aos Hebreus? Esta é uma boa pergunta. Durante muitos séculos tem se discutido, e as opções são as mais diversas que vocês podem imaginar. Alguns defendem que foi Paulo, outros defendem que foi Apolo, outros defendem que foi Barnabé, outros dizem que foi Clemente, e alguns até afirmam que foi Priscila, e essa talvez fosse a única carta do Novo Testamento escrita por uma mulher, por uma discípula de Jesus. E de fato nós não temos nenhuma informação suficientemente forte para dizer quem é o autor da carta aos Hebreus. Nós podemos dizer algumas questões importantes sobre ele. Era um profundo conhecedor do Antigo Testamento, e um conhecedor do Antigo Testamento segundo o livro dos 70. O que é o livro dos 70? O livro dos 70 era a tradução do Antigo Testamento no grego. E as citações que o autor vai fazer do Antigo Testamento, ele cita na versão grega, com a tradução do grego. E isso é interessante e pode ser notado, e nós vamos fazer isso à medida que nós lermos citações dele do Antigo Testamento. Nós vamos conferir e nós vamos ver que é uma linguagem um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele está usando o grego, mas era alguém que era extremamente versado no Antigo Testamento. E ele tem um estilo de linguagem absolutamente diferente de todos. Talvez o que mais se pareça seja exatamente o apóstolo Paulo, e por isso alguns até defendam que quem escreveu esta carta era um amanuense de Paulo, um anônimo, e por isso mesmo não se identificou na carta. Mas o fato é que nós não temos nenhuma prova a respeito disso. Sabemos apenas que era um cristão, seguidor do Senhor Jesus, era um profundo conhecedor do Antigo Testamento e era alguém preocupado com a situação da igreja. E foi inspirado por Deus para escrever esta carta, que serviu para aquela igreja, serviu para as igrejas até hoje e vai servir para nós também no nosso estudo aqui. Muito bem, este autor então, inspirado por Deus, ele vai argumentar sobre a superioridade de Cristo fazendo o quê? Ele vai mostrar, com base no Antigo Testamento, que Jesus Cristo é maior do que tudo que o judaísmo apresenta. Tudo que compõe o judaísmo é inferior àquilo que está em Cristo, aquilo que Cristo é. Tudo aquilo que era reverenciado pelo judaísmo nos dias de Jesus é inferior ao que Cristo é.
E especialmente ele vai citar os anjos, e os anjos, eles eram venerados, adorados dentro do judaísmo, porque os judeus acreditavam que a lei que Moisés recebeu, ela foi entregue através das mãos de anjos. E em muitas ocasiões no Antigo Testamento, anjos trouxeram revelações, anjos foram usados para libertar ou para encaminhar os servos de Deus, anjos apareceram de forma corpórea e falaram com personagens do Antigo Testamento, então eles veneravam anjos. Ele vai argumentar que Jesus Cristo é maior do que Moisés. Moisés é o profeta maior do judaísmo. Até hoje eles consideram isso, que Moisés é o profeta maior. E então eles respeitavam, reverenciavam e obedeciam, pelo menos se esforçavam em obedecer aquilo que eles receberam na lei de Moisés. Mas agora o autor apresenta Jesus como alguém superior a Moisés. Ele vai apresentar Jesus como alguém superior a Arão, o irmão de Moisés, que era o representante da ordem sacerdotal, o primeiro e o grande pai desta linhagem sacerdotal. Não só Arão, mas os seus filhos. Arão, o sumo sacerdote, e os seus filhos, os sacerdotes. O Senhor Jesus é maior do que Arão. Ele é um sacerdote maior do que Arão. Mas não só isso, ele vai apresentar Jesus maior do que os levitas. Os levitas eram aqueles que eram responsáveis pela adoração, pelo culto, pelos sacrifícios a Deus. E então eles vão mostrar que Jesus é superior aos levitas, porque o culto, a adoração, o serviço, o sacrifício que Jesus oferece é superior àquele que era oferecido pelos levitas. O autor vai apresentar que o Senhor Jesus é inclusive superior ao próprio sacrifício. Por que os sacrifícios cessam dentro do cristianismo? Cessam porque o sacrifício final, definitivo e suficiente foi o sacrifício de Jesus. E então aqueles hebreus que estavam confusos, desorientados, estavam sendo aconselhados a voltar à prática de sacrifícios por perdão de pecados. E então o autor vai mostrar que o sacrifício de Cristo é superior a todos os sacrifícios de todo o Antigo Testamento. Ele vai mostrar finalmente que a revelação que veio através de Cristo é superior à revelação que veio através dos profetas em todo o Antigo Testamento. Ou seja, a argumentação do autor é sempre a argumentação de mostrar a superioridade de Cristo em vista de tudo aquilo que o judaísmo apresenta e reverencia. Vai mostrar a superioridade de Cristo sobre aquilo que os hebreus nos dias do primeiro século estavam tensionando buscar de volta. E então, o que o autor quer mostrar para eles é que eles estavam trocando o maior pelo menor. Eles estavam querendo trocar o superior pelo inferior. Eles estavam se colocando numa condição de retrocesso. Eles estavam querendo deixar a luz para voltar para a penumbra. É óbvio que o Antigo Testamento não é trevas, muito pelo contrário, é revelação de Deus, mas comparado com a revelação que há em Cristo Jesus, é penumbra. É a própria revelação de Cristo que vai lançar luz sobre todo o Antigo Testamento para que as coisas fiquem mais claras. E então, o que o autor vai fazer para dissuadir, para convencer, para persuadir aqueles cristãos a abandonarem aquele desânimo deles, a voltarem para Cristo e a não se desanimarem com o cristianismo, é exatamente mostrar a superioridade de Cristo. Desde o início deste culto nesta noite, nós estamos relembrando através dos textos e dos hinos a obra grandiosa, suficiente de Cristo Jesus. E agora este texto dos primeiros 4 versículos de Hebreus capítulo 1 vão nos ajudar nisso. Mas antes ainda de olharmos cada um dos detalhes dos versículos, nós estamos dando um apanhado geral, uma introdução naquilo que será o nosso estudo. Eu queria apenas deixar finalmente com vocês uma divisão da carta, para que você saiba do que nós vamos tratar durante estes meses. A carta está dividida da seguinte maneira, de uma forma bem simplificada. No capítulo 1, de 1 a 4, que é o que nós vamos ver hoje, Cristo é a revelação maior e final de Deus. No capítulo 1 e 2, no restante do capítulo 1 e também no capítulo 2, nós vamos ver a superioridade de Cristo em relação aos anjos.
Dos capítulos 3 a 4, nós vamos ver a superioridade de Cristo a Moisés. Cristo é superior a Moisés. Depois de 4 a 7, Cristo é superior a Arão e ao sistema sacerdotal. E depois do capítulo 8 a 10, nós vamos ver a superioridade do ministério sacerdotal de Cristo. Depois do capítulo 10 até o capítulo 12, nós vamos ver um apelo à perseverança, um apelo à firmeza na fé por parte do autor àqueles cristãos judeus. E o capítulo 13, então, nós temos uma conclusão de todo este assunto. Se Deus nos ajudar, nós vamos poder crescer bastante com esse conteúdo, especialmente porque nós estamos vivendo numa época em que a própria igreja cristã tem criado ídolos e tem trazido de volta, infelizmente, do próprio judaísmo, elementos para dentro do culto, como se fosse necessário algum acréscimo àquilo que Cristo fez. Nós vivemos numa época de falsas revelações, vivemos numa época de falsos ensinos, de enganos que têm sido propagados dentro da igreja, exatamente porque a igreja, ao invés de contemplar a superioridade de Cristo, continua achando que precisa de alguma coisa além de Cristo, para existir, para ter esperança, para ser salva. E então é importante que nós então aproveitemos o conteúdo desta carta para a edificação nossa. Vamos lá, observando então o conteúdo que nós lemos aqui, a partir do versículo 1 do capítulo 1 até o versículo 4. O que está acontecendo aqui no início? O autor começa exatamente mostrando a superioridade da revelação de Cristo. Cristo é a revelação superior. Tudo o que existia de conhecimento a respeito dos planos, dos propósitos de Deus, de como adorar a Deus, de como servir a Deus, tudo isso é inferior do que a revelação que foi dada pelo próprio Senhor Jesus. E então, aqui neste início, nesses primeiros 4 versículos, nós vamos ver que Cristo é a revelação maior e final. Ele é superior à revelação do Antigo Testamento. Como é que nós podemos observar isso? Bom, em primeiro lugar, Deus está descrito aqui como um Deus que fala. Se você observar aí, o versículo 1 diz: havendo Deus outrora falado. Como Deus é apresentado na carta aos Hebreus? Como um Deus que se comunica. Deus falou, e não apenas falou uma única vez, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ou seja, Deus agora, Ele vai nos falar como Ele já falou tantas vezes, mas agora Ele vai nos falar de uma forma superior, porque agora Ele nos falará através do Filho. É a diferença de você mandar um recado, de você mandar alguém dar uma notícia, e a outra é você ir pessoalmente dar a notícia. Faz toda a diferença, muda completamente. É a diferença entre você escrever uma mensagem no WhatsApp ou você ir pessoalmente e contar o que você quer falar. É completamente diferente. Mas é interessante observarmos esses dados tão especiais. O nosso Deus é um Deus que fala. O nosso Deus não é um Deus ausente, não é um Deus silencioso, não é um Deus desconhecido, mas Ele é um Deus que fala, que se comunica, que quer ser conhecido pelos seus, que quer ser conhecido pelo homem. Então Ele se revela desde o princípio, inclusive falando. E Ele já falou muitas vezes, de muitas maneiras, através dos profetas. Mas agora, finalmente, Ele nos falou de uma maneira superior. Ele nos fala através do Seu Filho. Em que sentido, então, esta revelação que vem através do Filho, ela é superior? Bom, nós poderíamos definir pelo menos 4 maneiras pelas quais a revelação que vem através de Cristo é superior à revelação que veio através dos profetas. E eu quero citar isso rapidamente para vocês. Primeiro, é superior quanto à quantidade. Vejam só, quantas vezes Deus falou no Antigo Testamento? Quantas vezes Deus falou antes de Cristo? Muitas vezes, não é isso que está dito aí? Havendo Deus outrora falado muitas vezes.
E agora através do Filho, quantas vezes o Senhor Jesus falou, ou quantas vezes Deus falou? Agora o Senhor falou uma única vez através do seu Filho. Jesus Cristo é a revelação de Deus. Ele veio e apresentou o Evangelho. E no Novo Testamento, então, você não vai encontrar um Deus mandando anjos, um Deus mandando profetas, um Deus mandando vários mensageiros para entregar várias mensagens diferentes. Você não vai encontrar, como no Antigo Testamento, uma revelação progressiva, que começa com apenas um dado, depois outros dados vão sendo acrescentados, e ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus vai falando e vai ampliando a revelação. Não, Ele fala em Cristo Jesus de uma forma plena e completa. Tem gente que, e às vezes eu me incluo nesse grupo, tem gente que para falar uma única coisa, às vezes é prolixo e tem que falar centenas de palavras para falar uma única coisa. E tem outros que já são objetivos e concisos e com uma única palavra fala tudo que precisava ser dito. E que gastou tanto tempo para ser dito por outro, com tantas palavras. Essa é a diferença entre o Antigo Testamento e a revelação de Cristo Jesus. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, mas agora Ele nos falou pelo Filho. É singular, é uma única vez, é uma apresentação de toda a revelação através da pessoa de Cristo. Então, Cristo é uma revelação superior por causa da quantidade de vezes que precisou ser falado. No Antigo Testamento, muitas. Agora no Novo Testamento, através do Filho, uma única vez. Cristo é a revelação definitiva, única, final, superior. Também é superior quanto à forma. Vejam, o versículo diz: muitas vezes e de muitas maneiras. Como Deus se revelou no Antigo Testamento? Das formas mais diversas. Deus falou através da sarça, Deus falou através de sonhos, Deus falou através de visões, Deus falou através de teofanias, Deus falou de forma corpórea, que são essas teofanias. Deus falou através da coluna de fogo, Deus falou através de muitos elementos. Ele mesmo, o próprio Filho de Deus, é representado na água que saiu da pedra lá, que foi tocada por Moisés. Ou seja, Deus falou de muitas maneiras. Quantas maneiras Deus usou para falar conosco agora? É o que o autor aos Hebreus está dizendo. Deus agora nos falou pelo Filho. E aí ele vai falar algumas coisas a respeito do Filho. Este Filho é a encarnação de Deus. O próprio Filho de Deus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Ele é, nós vamos ver na descrição, o esplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. E então, de qual maneira Deus falou agora? Agora Ele nos falou pelo Filho. O Filho é superior à sarça, o Filho é superior aos sonhos, o Filho é superior às teofanias, o Filho é superior à coluna de fogo, o Filho é superior à nuvem, o Filho é superior ao fogo que estava dentro do tabernáculo. O Filho é a revelação única e final de Deus. Então a revelação através de Cristo Jesus é superior em relação à quantidade de vezes, é superior em relação à forma, à maneira, mas essa revelação também, ela é superior quanto ao tempo. Se você observar aí, no Antigo Testamento, Deus se revelou, e o próprio autor aqui diz que Deus outrora falou, ou seja, antigamente, Deus falava assim, Deus falou desta maneira. Lá no passado, Deus falou. O outrora indica passado. Mas agora, ou seja, nestes últimos dias, veja no início do versículo 2, nestes últimos dias, ou seja, no calendário de Deus, o tempo passou e agora que nós estamos nos últimos dias, quem fala conosco é Cristo. Na agenda que nós encontramos em toda a Bíblia da história da humanidade, os últimos dias, ou a inauguração dos últimos dias, é o penúltimo evento da nossa história. O último evento da nossa história terrena é o fim de todas as coisas. É o último e grande e terrível dia do Senhor. Quantos eventos faltam acontecer para que esse dia chegue? Nenhum. Depois da vinda do Filho do Homem, da sua morte e ressurreição, então os últimos dias começam. E quando estes últimos dias terminam? Terminam com a segunda vinda do Senhor.
Significa o quê? Olha, Deus já falou de muitas maneiras no passado, mas agora, para vocês que estão nos últimos dias, o Senhor falou através do seu Filho. Em outras palavras, a mensagem última, a mensagem para aqueles que estão nos últimos dias, o recado final veio através do Filho, e não através dos profetas aos pais. Aquela mensagem é passada, ela ajuda, ela corrobora, ela esclarece, ela é fundamento para a nova mensagem, mas a nova mensagem é uma mensagem completa. Ela é superior e ela é final, ela é completíssima. Ela é a mensagem que aqueles que estão nos últimos dias precisam. E então, Cristo é superior na revelação que Ele nos traz, quanto à quantidade, quanto à forma e quanto ao tempo. Este é o último recado, essa é a última mensagem, é o último status que nos foi dado. E então, por fim, esta mensagem, ela é superior, esta revelação, ela é superior quanto à pessoa. Quanto à pessoa. Jesus falou aos pais pelos profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Miqueias, Ageu. Ele falou aos pais através dos profetas. Estes homens eram homens imperfeitos como nós, cheios de pecado, cheios de dificuldade. Foram usados por Deus como Deus usa pessoas até hoje. Mas muitos deles tiveram e sofreram terrivelmente para entregar esta mensagem. E tinham muitas e muitas limitações. Mas agora, quem nos traz a mensagem é o Filho de Deus, não é um profeta qualquer. É o Filho de Deus. E então, o autor nos dá as características, o currículo do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele diz, Ele é o herdeiro de todas as coisas, ou seja, tudo foi feito por Ele e tudo é dele. Quem que falou conosco agora é aquele que é o herdeiro de todas as coisas. E o que é que Ele fez? Qual que é o histórico dele? Ele fez o universo. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele fez o universo. Ele não fez qualquer coisa, Ele não fez poucas coisas. Ele, como muitos ensinam e sabem, Ele não era tão somente um carpinteiro que construiu algumas casas, mas Ele fez o universo. E além disso, o autor diz que Ele é o resplendor da glória de Deus. Significa que Ele é a expressão do ser de Deus. Ele manifesta aquilo que Deus de fato é. Deus é espírito, Ele não tem forma, eu não posso vê-lo, eu não posso tocá-lo, mas o seu Filho assumiu forma, e o seu Filho disse, quem vê a mim, vê ao Pai, quem me conhece, conhece o meu Pai. E então Ele é o resplendor, é a manifestação visual da glória de Deus. Ele finalmente é a expressão exata do ser de Deus. Tudo que o homem pode conhecer a respeito de Deus se faz manifesto através da pessoa de Cristo Jesus, do que Ele foi e do que Ele é. Além disso, o autor diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem falou conosco agora? Aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso dentro da teologia é chamado de providência divina. Ele é aquilo que é a divina providência de tudo que existe e acontece. Tudo neste universo foi provisionado por Deus. Deus não só criou todas as coisas, mas Ele governa todas as coisas e governa inclusive as ações de todas as coisas vivas que foram criadas. Nós chamamos isso de providência divina. Todos os homens estão nas mãos de Deus. O coração dos reis está nas mãos de Deus e Deus os inclina como Ele quer. Ou seja, o que o autor está dizendo, quem falou conosco é aquele que é a divina providência de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Foi pela sua palavra que Ele trouxe tudo à existência, e é pela sua palavra que Ele sustenta tudo o que existe. É este que falou conosco. E além disso, Ele fez algo muito específico por vocês, cristãos, por nós cristãos. E então o autor se dirigiu àqueles crentes hebreus e disse, este
este que é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, ele fez a purificação dos pecados. Ele realizou um sacrifício final e definitivo. Depois dessa descrição de quem Jesus é, dá para comparar o sacrifício do próprio Senhor Jesus com o sacrifício que era feito no Antigo Testamento? É incomparável. A superioridade é desmedida, não há como medir isso. E então ele diz que ele fez a purificação dos pecados, e depois disso assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas. E nós estudamos isso hoje cedo em Apocalipse, quando nós vimos a visão de João no capítulo 5, mostrando o Senhor, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, que venceu e está à direita do nosso Deus, governando a história. Quem é que falou conosco agora? Quem é a nova revelação? Jesus Cristo. Antes dele não houve revelação igual, e depois dele também não haverá. Ele é a última e superior revelação de Deus. E então, com essa descrição de Cristo, o autor está dizendo para aqueles crentes hebreus que estavam desanimando na sua fé, que estavam se desesperando por causa das perseguições e das lutas, está dizendo: Cristo é infinitamente superior, inclusive na mensagem, na revelação da vontade e dos propósitos de Deus para a nossa vida. Voltar atrás é um grande retrocesso. Voltar atrás é trocar a superioridade final de Cristo Jesus por uma penumbra, por uma revelação que não era clara. O Antigo Testamento é revelação de Deus, mas veio como que em sombras. Os profetas, eles tinham que escrever o que eles viam, e nem sempre eles sabiam como descrever isso. Deus mostrou coisas a Moisés, e Moisés teve que relatá-las, e nem sempre ele tinha as palavras melhores para fazer isso. Deus governou todo esse relato e preservou a sua palavra, de tal maneira que ela comunicasse o que precisava ser comunicado. Mas Cristo Jesus faz isso de uma forma infinitamente superior, porque Ele é superior aos homens que fizeram o relato daquilo que Deus lhes revelou. E então, essa é a mensagem. A mensagem é a superioridade da revelação de Cristo Jesus. Qual o impacto dessa mensagem para aqueles cristãos? E o que essa mensagem tem a ver conosco? Muito bem, para aqueles dias, o autor queria mostrar a superioridade de Cristo, e ele começou mostrando a superioridade da revelação que veio através de Jesus. E então aqueles cristãos precisavam conhecer Jesus, conhecer as palavras de Jesus, saber o que Jesus mostrou. E agora, para nós, esta mensagem, que é extremamente atual, ela deve também nos ajudar com algumas dificuldades nossas. O ponto lá é que eles não abandonassem o cristianismo e voltassem ao judaísmo. Eles não deveriam fazer isso. Eles deveriam perseverar na fé em Cristo Jesus. O ponto para nós é o mesmo: perseverar na fé em Jesus Cristo, mesmo em meio às tribulações do mundo. O Vini cantou, eu gosto muito desta canção que eles tocaram por último, que diz que tempos melhores estão por vir. Eu acredito que tempos melhores estão por vir no que tange a obra de Cristo Jesus. Porque no que tange a obra de Cristo Jesus, muitos ainda precisam ouvir o Evangelho. E hoje mesmo eu estava conversando com a Sibéria, e a gente estava falando sobre isso. Como seria bom ver um mover de Deus, para que essa igreja ficasse cheia de gente apaixonada, gente cheia de amor pelo Evangelho e por Cristo Jesus. Eu creio, como pastor e como cristão, eu não posso deixar de crer nisso, que existem muitas almas para serem alcançadas aqui em Itapeva, que eu preciso, cada um de nós precisa falar de Jesus, porque nós estamos falando muito pouco. Eu creio nisso. Eu creio que Deus tem tempos melhores para a igreja no que tange ao cumprimento da obrigação da igreja, que é evangelizar. Mas no que tange a contexto, eu não acredito em tempos melhores. Mas como o próprio Vini concluiu, tempos melhores não significa circunstâncias fáceis, mas significa que independente do que vier, dificuldade ou facilidade, com Deus
em nosso coração, com a presença de Cristo na nossa vida, sempre vai ser melhor, porque os propósitos de Deus para a nossa vida são os melhores. Ele diz isso no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo ele diz: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. No Novo Testamento ele fala através do apóstolo Paulo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que eles sejam transformados e moldados segundo o caráter de Cristo. Então Deus sempre terá tempos melhores para qualquer um de nós, independente do que eu passe, das perdas que eu tenha, independente das dificuldades, das tribulações, sempre será melhor, porque sempre eu estarei um passo a mais próximo da glória, sempre eu estarei com uma lição a mais aprendida de Deus, sempre eu estarei debaixo do cuidado e da proteção do Senhor. E se a igreja realmente cumprir o seu dever, a sua responsabilidade de ensinar Cristo, a igreja vai viver tempos melhores no que tange a sua missão. Ao contexto, eu já acredito que os dias eles não serão melhores para nós, muito pelo contrário, eles são dias difíceis. Mas a recomendação desta carta, a recomendação de Cristo para a nossa vida é: persevere na fé, porque o que vocês têm é superior. Nada antes igual ao que nós temos foi dado ao povo de Deus. Nos últimos dias Deus nos falou pelo seu Filho. A mensagem que você tem o privilégio de ouvir e de ler na palavra do Senhor, através de Cristo Jesus, é superior a tudo e que todos os homens e mulheres em todo o período do Antigo Testamento ouviram e receberam. Por isso que nós lemos lá na carta aos Hebreus, no último versículo, dizendo que o Senhor preparou para nós coisa superior, para que eles, os do Antigo Testamento, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, a obra final, a obra redentora, a revelação, ela foi dada nos últimos dias, através de Cristo Jesus. Persevere nisso. Nenhuma religião, nenhuma ciência, nenhuma mitologia, nada neste mundo se compara à revelação que temos em Cristo Jesus. E o papel da igreja, e o meu papel como cristão, é me aprofundar nesta revelação, conhecê-la e ensiná-la em todo o tempo, para todas as pessoas por onde eu for, porque são essas palavras que produzem transformação no coração dos homens. Uma segunda lição importante desse texto para a nossa vida é que nós devemos rejeitar veementemente qualquer tipo de nova revelação que alguém se propõe a dar. Tem um bocado de malucos, irresponsáveis, mal intencionados, supostos profetas andando por aí, e eles ficam rondando o povo de Deus. E como pastor, pessoalmente, eu fico profundamente irritado quando aparece um desses profetas revelando coisas, especialmente para as pessoas que estão chegando na igreja, porque eu sei que para os membros desta igreja que estão aqui labutando, estudando a palavra de Deus, eles não têm a menor chance. Mas tem um bocado de gente que não estuda a palavra de Deus, não frequenta a escola dominical, não se dedica na leitura da palavra de Deus, que são presas fáceis na mão de um bocado de aproveitador que tem por aí. E então, o que este livro está ensinando? Cuidado com quem chega para você com uma visão, com uma revelação, com uma novidade. Nenhum de nós sabe tudo que está na Bíblia, tintim por tintim. E se sabe, às vezes nós somos esquecidos. Quando eu falo de novas revelações, eu não estou falando de um irmão chegar para você, ou de você ouvir dentro da própria igreja alguém te relembrando, ou alguém te falando de alguma coisa que está revelada, mas você ainda não tinha se apropriado desta revelação que está na palavra de Deus. Eu estou falando de gente que traz alguma coisa que não está aqui, com gente que chega com adivinhação, com gente que chega criando. Veja só, tem uns malandros por aí que eles criam uma doença. Chega, vou dar um exemplo para vocês que eu fiquei sabendo há pouquíssimo tempo. E seria muito bom se o indivíduo que anda rondando por aqui estivesse aqui hoje. Chega para o desavisado e fala: Deus me mostrou que você está com câncer, meu querido. Você não sabe, mas você está com câncer. Mas Deus me mandou aqui, não só para te revelar, mas para orar para você. E se Deus quiser, você vai ser curado hoje. E adivinha o que acontece?
Depois da oração, o cara é curado. Não vá fazer exame, porque senão vai ser uma demonstração de incredulidade. Que bênção, que coisa extraordinária. Deus falou comigo, Deus me curou de um câncer. Ora, irmãos, isso não tem nada a ver com Deus, não. E basta acompanhar um pouquinho da vida de quem faz isso, e você vai descobrir que isso não passa de um aproveitador. Segundo alguns por aí, revelaram até para esse aproveitador, a última revelação dele foi muito interessante. Deus revelou para ele que ele vai ser o próximo pastor da Central. Estou esperando ele aparecer por aqui. Pode vir. Eu aprendi uma lição com Jesus, que mercadejador, gente que vende a fé, aproveitador, tem que ser tratado na base da cinta. Então não vem para a igreja sem cinta de jeito nenhum. Sabe o que a carta aos Hebreus nos ensina? Que não existe revelação superior à revelação de Cristo. Esta é a mensagem que tem que estar nos nossos lábios. E a Bíblia diz que o que passa disso é de procedência maligna. Por quê? Porque a Bíblia diz: se alguém vir e falar alguma coisa que vá além, ou que fique aquém do que está dito aqui, deve ser considerado anátema, maldito. Mesmo que seja um anjo que desça do céu e venha falar alguma coisa com você, se não estiver dentro deste conteúdo, que é o conteúdo da revelação dado por Cristo Jesus, deve ser considerado maldito. Você não deve nem hospedar esse tipo de gente. E tem muita gente que, por não conhecer as Escrituras, ou por estar vivendo uma situação de desânimo, ou de dificuldade, como aqueles cristãos hebreus estavam vivendo lá no primeiro século, acaba cedendo à tentação de acreditar nesse tipo de coisa. E a mensagem é muito clara. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas agora Ele nos falou pelo Filho, e o Filho é a expressão exata do ser de Deus. Ninguém revela mais Deus, ninguém revela mais os propósitos de Deus, ninguém fala mais sobre a vontade de Deus para a sua vida do que Cristo. Vai estudar a Bíblia, meu querido, estude o Evangelho, e você vai saber tudo que Cristo quer de você. Agora, correr atrás de adivinhação, aí não tem diferença. Quem fica correndo atrás desses profetas modernos, não tem diferença de ir consultar uma cigana ali no calçadão, nem de ir atrás de alguém que joga búzios, nem de ir atrás de alguma cartomante. Quem quer saber o futuro desta maneira, está fazendo uma coisa muito semelhante ao que os incrédulos fazem quando procuram esses misticismos modernos que existem por aí. A relação do cristão com o futuro não é essa. A relação do cristão com o futuro é a relação de alguém que sabe que a história está nas mãos de Deus. Ele não precisa saber o que vai acontecer amanhã, basta saber que o que vai acontecer amanhã vai acontecer de acordo com os propósitos de Deus. E o que o Senhor Jesus disse sobre o amanhã, Ele disse: basta cada dia o seu próprio mal, porque ficar ansioso com o que vai acontecer não acrescenta ao seu dia um segundo sequer. Então quem anda por aí atrás de saber o que está escondido, está atrás de problema, está querendo arrumar dificuldade. Basta para nós conhecermos tudo o que tem para conhecer aqui. Aqui está uma ocupação para a sua vida inteira. Eu tenho certeza que você vai estudar a vida inteira o que está revelado aqui, e você não vai conseguir aprender tudo que tem aqui. Então é muita ousadia da nossa parte para não chamar de preguiça abrir mão de estudar a Bíblia para ficar atrás de alguém que supostamente vai revelar alguma coisa diferente do que está aqui. A gente não dá conta nem do conteúdo que foi revelado, quanto mais de ir atrás daquilo que Deus não revelou. E você pergunta: mas pastor, quem é que está falando então com essas pessoas? Só existem duas opções: ou é a própria natureza pecaminosa delas que está fazendo esta falsificação, ou é o próprio Satanás que está usando-as para confundir, para enganar, para matar, roubar e destruir, que são as obras próprias de Satanás. Então, meus irmãos queridos, por favor, à luz daquilo que nós vamos estudar, e já estudamos hoje na carta aos Hebreus, rejeitem todo tipo de novas revelações que possam surgir por aí. O que de Deus se pode conhecer foi revelado através de Cristo Jesus de forma plena. O resto você guarda para perguntar lá na glória,
quando você estiver diante de Deus. Em terceiro lugar, a lição deste texto para nós é que nós devemos recusar qualquer prática de judaísmo nos nossos dias. Existe um movimento muito forte dentro das igrejas evangélicas de busca a elementos do judaísmo para trazer para dentro do culto. É gente por aí tocando o shofar na hora do culto, supostamente o instrumento de chamar Deus. Nem conhecem a cultura do Antigo Testamento, porque o shofar nunca foi instrumento de chamar Deus. O shofar é uma buzina feita com chifre de bode, mas o shofar nunca foi usado para chamar Deus. O shofar, como o povo não tinha relógio naquela época, na época do ajuntamento solene, na hora do ajuntamento solene, os levitas tocavam o shofar para chamar o povo, para vir falar com Deus. Nunca foi para chamar Deus. E tem um bocado de evangélico por aí que está se tornando especialista em tocar shofar, o instrumento que chama Deus. Ah, meu querido, você está muito equivocado. Não andem atrás dessas coisas. É igreja, é casa, de pessoas que vão lá e compram um castiçal para pôr dentro de casa, pôr dentro da igreja, como se isso fosse tornar a igreja um lugar mais santo. Existe uma rua lá no centro de São Paulo, chamado Conde Sarzedas, e tem algumas lojas lá especialistas em vender Arca da Aliança, para colocar dentro da igreja. Põe lá uma Bíblia lá dentro, põe o pão da Santa Ceia que sobra, um pouquinho de cálice, a Arca da Aliança, incenso, e por aí vai. Elementos do judaísmo, elementos que só serviam para apontar para o que Cristo ia fazer. Depois que Cristo fez, todos esses elementos, eles perdem a sua função, porque tudo que está anunciado através da lei cerimonial no Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. Cristo é superior. Você não precisa de castiçal, você não precisa de Arca da Aliança, você não precisa da capa sacerdotal, como tem um pastor por aí fazendo. Você não precisa de uma igreja que imita o templo de Salomão. Você não precisa de tocar shofar para chamar Deus, porque você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus. Cristo falou conosco pela sua palavra e fala até hoje ao coração de todo aquele que crê. Você não precisa de mais nada. A nossa salvação não foi conquistada através de uma cerimônia, e nem será conquistada através de uma cerimônia feita com esses objetos. A nossa salvação foi conquistada com o sangue de Cristo Jesus vertido lá na cruz do Calvário. Ela é graciosa, ela não depende de um sacrifício meu hoje. A nossa salvação depende única e exclusivamente da obra de Cristo Jesus. Não troque isso pelos velhos ritos do judaísmo. Não troque. Nós temos grupos de louvor, música que é extremamente popular dentro das igrejas hoje, que até os grupos usam nomes que são nomes que fazem referência ao Antigo Testamento, como trazendo a arca. Trazendo a arca de onde e para onde? Gente que tenta reinventar a roda, e o pior, que tem seguidor. É isso que é mais triste. Eu gostaria de encerrar dizendo para vocês, irmãos, e relembrando a todos nós: Cristo é superior, e você tem a Cristo, e nós temos a Cristo, graciosamente, misericordiosamente, por causa do amor de Deus o Pai. Não troque o que é superior pelo que é inferior. Mas se você puder, ajude aqueles menos informados, menos esclarecidos, que têm sido presas fáceis de enganadores. Mostre Cristo para eles. É essa a função da igreja. A função da igreja é mostrar Cristo a este mundo, para que este mundo conheça aquilo que é superior, final e suficiente, seja em termos de revelação, seja em termos de sacrifício, seja em termos de obra intercessória diante de Deus. Cristo é superior. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar.